Fala pessoal, sou o Canarinho na área. Estamos aqui hoje, dia 1º de abril, dia da mentira, mas não é mentira que a gente está aqui, não é mentira que a gente está passando pelo que está passando a seleção brasileira. Um momento triste demais, mas a gente sempre se apega em coisas que dão para reverter. Pré-94 foi assim, pré-2002 foi assim. Tinha jogador diferente, tinha quem resolvia, mas JP sempre tem que apegar em alguma coisa. Fala aí, tudo bem? João, tamo aí. É verdade, né? Não é mentira, justamente hoje, dia 1º. E o Brasil, infelizmente, a gente tá aqui de novo na mesa para conversar sobre o Brasil numa situação não tão boa. Como vem sendo esse ciclo, né? Eu acho que até a gente vai falar aqui um pouquinho de tudo que aconteceu até agora, e tem muito para acontecer ainda até a Copa, né? Mas infelizmente aí a gente tá com bastante problemas para serem resolvidos, né? Não, e é isso mesmo, JP. A pauta hoje tá extensa pra caramba, porque muita gente falou, pediu pra gente falar assim, cara, fala lá, coloca, não passa pano, a gente nunca passa pano. E a gente quer muito que você faça isso, siga a gente nas redes sociais, compartilha nosso conteúdo, escuta a gente e, cara, acompanha, porque isso aqui é de torcedor para torcedor e a gente vai falar com muito coração. Roda a vinheta. Estamos de volta. Alegria demais de estar aqui falando com vocês, conversando, batendo papo com o JP, batendo papo com vocês, ouvindo. E a gente recebeu um monte de mensagem, né, JP? Foi muito legal a interação naquele fatídico aí 4-1 da Argentina contra a gente, num jogo que parecia profissionais contra amadores, que foi o jogo que pareceu a Argentina, obviamente argentinos profissionais e o Brasil os amadores. Mas, assim, foi muito legal ter isso e ouvir, trazer tanto assunto aqui. A gente vai trazer tudo isso aqui à tona da melhor maneira possível. Acho que, antes de tudo, a gente tem que começar pelo assunto da pauta do momento, né, JP? Seleção brasileira, Dorival caiu. Caiu até, demorou mais do que eu imaginei, do que eu esperava, porque, assim, pra mim não tinha nem que ter amanhecido no cargo. Mas caiu, precisava de cair. E antes de entrar nos jogos, vamos falar um pouquinho disso, como é que a gente está vendo, como é que você viu aí tudo isso da queda do Dorival, desse cenário? Assim, vamos voltar no tempo, porque no final do ano passado, quando a gente teve a janela Venezuela e Brasil, Brasil e Uruguai foram 2 empates, 2 resultados iguais, 1-1, e ali, depois do Brasil e Uruguai, já começou um burburinho de manter ou não o Dorival no comando da seleção. E, de fato, agora, quando ele caiu na semana passada, veio à tona de novo isso que lá atrás o Edinaldo já estava com alguns questionamentos em relação a manter ele no cargo ou não. Era inevitável, era uma questão de tempo. Se ele passasse dessa janela, muito provavelmente na janela de junho, ele iria cair contra o Equador ou contra o Paraguai também. Então, assim, Dorival é um excelente técnico, um cara que agregou muito por onde ele passou nos clubes, mas que infelizmente na seleção ele não deixou um legado. Ele saiu e do jeito que ele saiu, as coisas precisam mudar. Então tudo que ficou pra trás tem que ser esquecido, né? Nós vamos falar do histórico aqui da seleção, mas aí nós temos Dorival sem legado, Diniz sem legado nenhum e Ramon também sem legado nenhum. Não, Ramon tem legado. 6-0, ele conseguiu no campeonato perder de 6-0 e foi campeão no final. Esse campeonato, inclusive, é sensacional, né? Que reversão. Mas, superação. Exatamente, superação. Boa, JP. Mas assim, cara, eu acho que o Dorival é o que você falou. O Dorival é um cara que parece ser muito gente boa, é um cara que parece ser do bem, assim, demais. Então, Dorival, todo sucesso do mundo pra você e na sua carreira, você merece. Mas na seleção brasileira foi uma tragédia atrás da outra. Acho que quando você olha pra Copa América, quando você vê lá a Copa América, você tava lá, né, JP? Acho que depois você pode até falar mais, mas assim, a gente já falou disso algumas vezes, mas agora é o momento de relembrar. O cara teve 40 dias pra treinar a seleção, treinou a seleção não fez nada, não jogou nada e continua não jogando. A gente tem jogadores, novamente, eu volto a dizer, cara, assim, na minha opinião, a gente tem bons jogadores que são bons no clube, mas a gente não consegue montar uma equipe, não consegue montar o time. E aí, pra mim, isso tem dedo de treinador, sim. E, novamente, cara, o problema não é perder o jogo, não é perder jogos. Óbvio que todo mundo quer que ganhe, mas o problema é como a gente está perdendo jogos.
Eu acho que a gente deu muita sorte com aquele gol do Vini Júnior, graças a Deus, lá contra a Colômbia, porque senão seria pior ainda essa janela. A gente sairia com um empate com a Colômbia, um ponto, e uma derrota para a Argentina catastrófica. A situação na tabela ia ser diferente e a gente poderia estar pior ainda do que a gente está. Então, assim, e para mim, assim, além de tudo que estava acontecendo, o cara entrou num esquema de jogo que ele nunca tinha jogado, num 4-2-4 que eu nunca vi na minha vida. Contra a Argentina, fora de casa. Assim, é um show de horror pra mim, cara. Assim, eu acho que deve ter dado algum bizil na cabeça do Dorival. Porque não tem como, cara. Você trocar 7 jogadores no meio do negócio, bota com 4-2-4 pra jogar contra a Argentina. Onde que tava a cabeça do Dorival, cara? Eu acho que, assim, pra mim é inexplicável, porque ele nem é de fazer tanta peripécia assim. Quando você pega o histórico dele em clubes, ele não foi nunca um cara que pegou e falou assim, mudou um esquema assim. Dorival é conhecido por ser o feijão com arroz. Ele faz o básico, exato, bem feito. Só que na seleção ele não fez isso. Não fez. E no jogo principal, vamos falar assim, no jogo principal dele, que é Brasil e Argentina, ele me inventa um negócio desse. E no dia anterior, assim, só pegando um gancho, teve ainda aquela entrevista do Rafinha com o Romário, que repercutiu pra caramba, e eu vou falar aqui, assim, pra mim eu achei do caramba a fala do Rafinha. Achei animal, é bom demais você ter um jogador que puxa, mas aí você tem que suportar o que você fala, né? E aí o cara foi lá e falou, a gente falou assim, pô, animal, tem que ir pra cima e tudo mais, a mídia caiu em cima dele de alguma forma, eu achei que nada a ver naquele momento, mas agora eu entendo, porque podia dar o que deu. E assim, eu acho que ele foi inocente de ter feito antes do jogo, mas acho que se ele tivesse conseguido colocar em prática o que ele falou, ia ser sensacional pra gente. Uma pena ele falou e não fez nada. Então assim, aí corroborou com 4-2-4 Dorival, 7 mudanças, a fala do Rafinha, você imagina o vestiário da Argentina, cara. Não só o vestiário, né? O torcedor, a imprensa, todo mundo. E eles estão vivendo um grande momento desde 2021, né? Quando eles ganharam a Copa América. E o Brasil de 2021 pra cá, só fracasso, né? Se a gente olhar a Copa do Mundo 2022, teve problema. A gente até vai falar de tudo que aconteceu nesse ciclo dessa Copa agora, né? Mas a Argentina vive um momento que o Brasil viveu durante 20 anos. A gente olhar os primeiros 20 anos desse século. E a Argentina tá vivendo agora o melhor momento deles. Então é triste justamente por isso. Porque teria condições do Brasil voltar da Argentina com um resultado que não fosse uma goleada pra eles, né? Não vou dizer que o Brasil poderia ganhar, poderia empatar, mas poderia perder jogando bola. Perder de 2-1, a gente fala, pô, o Brasil foi bravo, né? O Brasil deu porrada, mas perdeu. Mas nem isso a gente pôde falar, né? Não, o jogo foi patético, né? Isso aí. A Argentina ficou 23 anos sem ganhar um título, não foi? Na verdade, ficou mais, né? Porque o último título oficial tinha sido em 93, a Copa América, né? Que ela ganhou no Equador em 93 2021, né? E ganhou em 2021. Então foram 28 anos. 28 anos. Pensa, cara, 28 anos, aí ela ficou nesse ciclo, aí de repente ela ganhou a Copa América em cima do Brasil, que não deveria ter acontecido, e aí depois a Copa do Mundo 2022 na sequência, fazendo um fechamento de ciclo. E eu vi, se eu não me engano, foi o Guardiola falando que, assim, é estranho a seleção ter entrado aqui, foi porque existem duas seleções que estão jogando igual música, a Argentina e a Espanha, que são as mais entrosadas do mundo, assim, na opinião dele, assim, que ele falou, eu não tô, a opinião de alguém, não sei se foi ele ou o Mourinho que eu vi falando isso, mas o comentário é esse, e eu concordo, cara, tipo assim, a Argentina já tá jogando, os caras já sabem a posição dele no campo, você vê que o Messi tá fora, o Almada entrou, e aí, tipo assim, parece que nada tinha mudado. Quem diria, o Messi fora e a gente... perder desse jeito. E até que o Lautaro Martínez também, que tá numa fase de fazer gol, que nem é um cara que nem perdia muito gol, era reconhecido por perder muitos gols, e agora tá fazendo um monte de gol, e mesmo sem ele, também entrou, tem uma baita cara lá, que é o Julián Álvares, que vai dar muito trabalho aí, que é um baita atacante, mas se você for parar pra pensar, é verdade, cara, pô, você não concorda? Pensa, a Espanha, pra mim, hoje é o time que joga mais redondo. Eles circulam a bola de uma forma muito fácil. E a Argentina também. Como é que você entra com um time assim, né, cara? Não dá pra... Não, é inaceitável. E aí, só colocando um ponto do que você falou, né, do fechamento do ciclo anterior, a Argentina já abre esse ciclo pra essa Copa com o título de novo da Copa América, né? Então, em 3 anos, eles ganharam 2 Copas Américas e a Copa do Mundo. Tanto é que durante o jogo teve o Paredes, teve uma discussão com o Rodrigo e com o Vinícius Júnior,
que eles falam, você não tem Champions. Pô, o cara tá na Argentina, o cara fala, eu tenho 2 Copa América e uma com Copa do Mundo. Não, Vini, eu tenho 2 Champions League. Pô, mano, com todo respeito, Vini, a gente adora você, mas, cara, na seleção você tem que comparar com seleção. Não tem... Nem sei onde que joga o Paredes. Ele deve jogar a gente no secundário, né? Paredes, se eu não me engano... Ele Paredes o cara, né? Paredes, se eu não me engano, tá no Paris Saint-Germain, não? Bom, não me lembro mais também, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que isso corrobora mais uma vez como é que os jogadores estão desconectados da seleção brasileira. Então, agora pegando o gancho, antes de falar, JP, de quem a gente acha que é técnico, o que você achou da saída do Dorival? Escreve aí pra gente, desabafa, abre o coração. A gente ainda vai falar mais disso, mas coloca aí pra gente nos comentários, fala aí o que vocês mandaram por mensagem pra gente, escreve aí, a gente vai falar um pouquinho. A gente fez uma enquete, ficou muito legal lá na JP falando dos treinadores, mas quando a gente olha pro nosso cenário, né, pra gente falar assim, cara, como é que tá a seleção brasileira, onde que tá? O problema não é só o técnico, não é isso. Aí vamos pro segundo problema, a identidade dos jogadores, assim, com a seleção brasileira. A gente estava até aqui antes conversando aqui com uma galerinha aqui mais jovem e, assim, não tem identificação. Não. A gente tá tendo jogadores que estão saindo com 15 anos de idade. Pô, um monte de gente me mandou mensagem. Quem é Joelito? Quem é... Eu sei que ele já é um cara... Quem é João Pedro? Quem é Murilo? Por mais que a gente aqui já estivesse falando, traz o cara, não sei o que tava jogando bola. Mas no fim das contas é a realidade. Porque os jogadores não são conhecidos aqui da grande população. Os caras vêm na seleção brasileira. Como é que esse cara caiu aqui? Porque ele tá vendo o quê? Ele tá vendo o time dele jogando. Flamengo, Corinthians, São Paulo, isso vai. Tá vendo o time dele aqui. E aí, quando você vê pra uma coisa como essa, você fala assim, cara, beleza, chega na seleção. Aí, esse episódio, ao invés do cara pensar na seleção brasileira, em que ele tava pensando? No título do Real Madrid. O próprio jogador tá distante da seleção brasileira. O protagonista da seleção. Não é um cara que foi chamado de gaiato agora, vem pra seleção. Aí o cara fala com ele uma coisa, o cara vai comparar com um Champions League. Tá tudo errado, cara. Gente, antigamente, os caras tinham prazer de jogar pela seleção. Eles queriam estar no jogo. Hoje parece pra mim, desde aquela entrevista do Endrick na Copa América e do Danilo na Copa América, que os caras estão fazendo um favor de estar ali na seleção brasileira. Eu lembro, acho que um dos dois falou assim, nós estamos aqui nas férias. Danilo. Falou Danilo, né? Aí falou, bicho, pra mim isso é inexplicável. Pra mim esse cara nunca mais, se eu sou da seleção brasileira, se eu sou da confederação da CBF, esse cara nunca mais pisaria ou usaria uma camisa amarela na vida dele. Ele foi convocado, inclusive, pra essa janela, mas foi cortado. Né? Mas agora, com a mudança do técnico, provavelmente encerra-se também a participação de Danilo na seleção, porque ele não tem uma posição mais fixa definida, não sabe se é zagueiro, se é lateral direito. Se for zagueiro, tem um monte de zagueiro superior a ele. Lateral direito a gente tem dificuldade? Tem, mas obviamente vai encontrar alguém que vai fazer ali. A gente viu o Wesley, entrou numa roubada ali num clássico, não foi bem, mas no jogo anterior com a Colômbia ele jogou 10 minutos bem. Aí tem o Wanderson, que é jovem também. Então, assim, acho que tá na hora de mudar o técnico, mudar os jogadores e fazer aí uma campanha de recuperação pra gente chegar o ano que vem num outro cenário, né? Mas e a identidade? O que você acha, JP? Você sente falta disso também, certo? Certo. O exemplo que a gente deu aqui, esse do Vinícius Júnior em relação à comparação de títulos, a própria entrevista do Danilo, pô, cara... A gente teve jogadores consagrados nesse século aqui, vamos falar de Cafu, Roberto Carlos, que a gente nunca viu eles falarem de férias no momento que eles estão com a seleção. E a carreira dos caras foi uma carreira extensa, de 94 a 2006, vestindo a amarelinha. Então eles estavam quase todo meio de ano, ou numa Copa América, ou numa Copa das Confederações, ou numa Copa do Mundo. Então, as férias desses caras, e eram caras que mereciam férias, porque eram gigantes pro futebol. Ganhavam nos títulos. Ganhavam. Não tô dizendo que o Danilo não jogou muito na Juventus, no Santos, ou por onde ele passou. Não é o comparação, mas, pô, a gente nunca viu uma declaração dessas deles ali na imprensa, né? Então, assim, o cara pode até ter esse sentimento, mas guarda pra ele e não expõe, né? Porque senão fica muito feio. Perfeito. E aí corrobora por tudo aquilo que a gente acaba falando aqui, né? Não, total. A sensação que dá é que a gente vê... Pensa, o Romário em 2002 chorando porque não foi pra Copa do Mundo. O que o Romário precisava na vida dele ali mais?
O Romário já era milionário, já tinha tudo, já tinha os títulos. Campeão do mundo, melhor do mundo. Já tinha campeão do mundo, melhor do mundo, já tava em casa de novo, já tava fazendo. O cara tava lá chorando porque não foi convocado pra Copa do Mundo. Pessoal, Romário tá chorando. Não tô falando de Vini Júnior, tô falando do cara que talvez é um dos maiores atacantes pra muita gente, é um dos maiores centroavantes que já existiram. Então, ou seja, o cara chorou porque não tava na Copa do Mundo. Mas então, o cara sabe o prazer que é ganhar uma Copa do Mundo, Poxa, porque ele ganhou. É o valor, então, né? Ele sabia que se ele jogasse, ele poderia ganhar de novo, era a última tentativa dele, e de fato o Brasil ganhou, ele não tava dentro. Mas, cara, é aquilo. E hoje, pros caras que estão jogando, talvez eles não tenham a noção, porque essa geração que tá jogando agora, poucos se lembram do último título do Brasil, que foi há 23 anos atrás. Então eles não viveram aquilo, é só recorte de jornal, matéria de internet, conversa com alguém. Então talvez isso não sensibilize o cara. Exatamente. Mas, pô, o cara que viveu aquilo, e o Romário viveu dentro de campo como o melhor jogador, foi o artilheiro do Brasil, depois ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Então, cara, ele sabe o quanto é prazeroso também jogar pela seleção e não só ganhar a Champions League, né? Não. Champions League. Vinícius Júnior, quantas Champions League o Ronaldo ganhou? 0. Nenhuma. E é o que é, né? Mas deve fazer falta pra ele. Ele deve falar, pô, eu não ganhei. Mas, cara, ele ganhou uma Copa, duas, né? Copa do Mundo. Exato. Assim, cara, o cara ganhou 2 Copas do Mundo. E assim, e é considerado. É o único cara que ele, qualquer mesa, de roda-mesa, assim, os caras falam que ele não tem discussão. Ele é sempre melhor naqueles comparativos que fica agora, né? Que virou fulano versus ciclano. Ele ganha de todos. Ele não perde de nenhum. Ele não perde nenhum. E não tem clubismo com ele, né? Ah, era flamenguista, mas jogou no Corinthians. Não, cara, o palmeirense, o São Paulino, o atleticano, o botafoguense, todo mundo. Barcelonista, o cara lá, não sei o que foi. O Puyol falando disso, sei lá, quem mais, assim vai. Ou seja, é um cara que é um fenômeno, pô. É um fenômeno. Então, assim, e ele não tem uma Champions League. Beleza que o Ronaldinho Gaúcho tesou ele, que ele falou assim, pô, eu sou o único que tem a Libertadores e Champions e tal, não sei o que, usou a cara dele nesse sentido, assim, né, é brincadeira entre amigos. É brincadeira entre amigos, mas assim, cara, no fim das contas, isso, o que pesa mais? Como é que o cara vai ser mais lembrado? Sinceramente, Champions League é do caramba, não tô menosprezando, mas seleção é seleção, galera. Quem que não quer ser... O Cristiano Ronaldo fala até hoje que é o cara que ganhou todos. Então, assim, se você tá falando que tem 2, o Cristiano Ronaldo tem quantos Champions? Sei lá, 5, 6, sei lá, por aí. Ele tem... O Casemiro tem 5, Casemiro, então deve ser mais. Deve ser mais. Aí você pega e pensa, o cara fala, ele já falou que ele trocaria alguns títulos dele por uma Copa do Mundo. E olha que ele ganhou uma Eurocopa, ele ganhou, né? Uma Eurocopa. Ele carregou aquele... Exatamente, e ele fala isso. Então, ou seja, cara, tem que pensar pra falar, cara. Eu acho que o jogador que tá na seleção brasileira, que tá nas fronteiras, que tá na ponta, que é o cara que gosta da seleção, que é o protagonista da seleção brasileira, a gente precisa de identidade. Eu acho assim, JP, agora falando um pouco dos técnicos já, mas antes falando assim, cara, da renovação. A gente também tava batendo um papo, eu acho que a seleção brasileira não devia inventar agora, sabe? Tipo assim, cara, bota a espinha dorsal de um time, sei lá, pelo menos a zaga de um time que tá jogando, com o meio de campo de um time que tá jogando mais próximo, pra ter os atacantes fora, pra ter os atacantes mais livres, que são de outros times, né? Sei lá, porque eu consigo fazer o Vini Júnior jogar com o Rodrigo, com o Rafinha, será que talvez é uma coisa que dá? Beleza, mas se você estrutura o time pra trás, o time começa a parar de sofrer para trás e começa a ter uma saída de bola, você começa a dar essa facilidade pro time começar a jogar um pouco mais. E jogadores assim, pô, cara, assim, tem jogadores que não tem como ficar fora de uma convocação, tem jogadores que estão voando mais. Então, assim, o que você acha disso, cara? Você acha que assim, o treinador que vier, ele é um treinador que tem que começar a inventar do zero, começar a trazer jogadores ou começar a testar, na sua opinião, assim, falar, cara, vamos fazer um fluxo, assim. Então, João, assim, pensando racionalmente, eu acredito que seja um caminho interessante a gente ter a espinha de um time e a gente conseguir conectar os melhores jogadores das outras posições a esse esquema. Mas, por outro lado, também eu não vejo um time que a gente possa olhar a jogadores que vão fazer com excelência uma posição dentro do campo, seja no meio ou seja na zaga, e falar, pô, essa daqui é a cara do Brasil. Mas aí quando a gente olha, por exemplo, o Real Madrid, a gente tem Vinícius Júnior,
e o Rodrigo. E aí você poderia usar o Endrick também, que é reserva, mas sempre que entra faz gol, né? Inclusive fez um gol hoje pela Copa do Rei. Mas acho muito pouco provável, né, que eles vão nessa linha. Mas eu acho interessante também a gente poder ter uma espinha dorsal de um time carregando a seleção. E você molda a seleção com base naquele posicionamento, né? Eu acho que assim, eu concordo. Eu também, ao mesmo tempo que eu falei disso, eu fiquei pensando quem que eu colocaria. Mas sei lá, cara, talvez você pense assim, o zagueiro pela direita e o lateral direito você tenta trazer do mesmo time. Porque ali você fecha um esquema, os caras já se conhecem. Ou o volante, o primeiro volante com a linha de zaga, sendo um jogador mais reconhecido. Não sei. Eu acho que agora não tinha que ter muita... Eu acho que a gente deveria voltar um pouco para isso, assim. Por quê? E eu não tô falando isso por conta de outros cenários e de outra estrutura, eu não tô falando isso embasado em nada, assim. Acho que a gente tem a seleção de 82, acho que foi a única que tinha mais ou menos isso, assim. 86 também, não ganhou nada também, né? Então não é muito parâmetro. Mas eram formadas basicamente por jogadores do Brasil. Era formado por jogadores do Brasil, é aí que eu ia chegar num ponto. Eu acho que o grande cenário pra mim se eu for formar a seleção com jogadores da Europa igual tá acontecendo, a gente precisa repensar o esquema tático. Aí não dá, né? A gente não dá pra trazer tanto jogador da Europa e botar um esquema tático latino pra fazer acontecer. E aí tem um amigo meu que falou, cara, os jogadores brasileiros são europeus, basicamente. Como é que eu não vou ter um treinador da Europa? Eu, como eu já falei algumas vezes aqui, eu sou muito barrista. Assim, eu ainda tenho muita dificuldade, e a gente vai entrar nesse tema, de aceitar um treinador fora, a não ser o Guardiola, que quer milhões e milhões para assumir a seleção brasileira. Mas assim, eu tenho dificuldade um pouco. A gente já vai falar de outro aqui que eu também acho, mas enfim. E por esse motivo, eu olharia um pouquinho para o campeonato nacional. De novo, tem as peças importantes do exterior e tem que ter. Mas, cara, do meio de campo para trás, sinceramente, não tem ninguém na Europa que tá voando, cara. Não tem. O Douglas Luiz, talvez. Um cara que, mais ou menos. O resto, cara, dá pra testar com gente do Brasil, bicho. Não é possível que a gente não consegue fazer. Um ataque, ok. O ataque não tem como. Como é que você vai tirar? Como é que você vai tirar um cara que decide todo o jogo quase, que é o Rodrigo, que faz gol bastante, tava fazendo até gol em todos os jogos quase. O Rafinha, que é um candidato a melhor do mundo. O Vini Júnior. E aí você tem ali o Endrick, e aí tem o Matheus Cunha. Mas assim, eu acho que tem espaço pro Hulk. O Hulk é um cara de grupo. E assim vai. Então, no fim das contas, JP, eu acho que se a gente jogar com os jogadores de fora, realmente eu tendo a entender que técnico nacional não tá cabendo, cara, assim, pra fazer um time, um esquema europeu jogando bola. É difícil, porque o futebol pulverizou demais, né? Antigamente a gente conseguia agrupar jogadores. Você pega a seleção de 82, igual você já deu de exemplo, você tinha 4 jogadores de São Paulo, 3 jogadores do Atlético, você tinha mais 2 do Flamengo e por aí vai. Números hipotéticos, né? Sim. Mas era mais ou menos assim. Hoje, beleza, a gente já até falou no episódio anterior. Os nossos volantes, Joelinton e Bruno Guimarães, que são os titulares ali do Newcastle, né, e tal. Mas, cara, será que é os caras mesmo que precisam estar na seleção? Nessas conversas que a gente teve, cara, assim, até agradecer todo mundo que acompanha o canal, porque essa foi a janela que a gente mais recebeu interação, galera mandando ali inbox e comentando, e enfim, WhatsApp também. O WhatsApp então, assim, bombou, né? Foi um período bacana, porque você via que a galera tava querendo interagir e querer desabafar também. Mas, assim, existem nomes que a galera lembra, e que eu até falei no passado, os caras falam, cara, como que pode, por exemplo, o Casemiro, que foi um leão aí durante anos, que tá vivendo de novo uma boa fase no Manchester, ele ser preterido pra gente jogar com André, com vamos dar um outro exemplo que jogou muito, Joelinton, o Paquetá que não foi porque tava machucado. Então não dá, né? Você fala, aí você começa, porque a gente já tava naquela linha que pra ele a seleção meio que era fim. Sim. E aí você começa a refletir e falar, é verdade, né? A gente critica o cara porque ele tá abaixo do que ele rendeu no passado, há 10 anos atrás, por exemplo. Mas, cara, hoje em dia os caras não rendem mais do que ele tava rendendo na má fase dele, né?
Então, assim, acho que são movimentos que a gente precisa pensar. E eu não tô falando porque eu gosto do cara, não. Porque sim, eu vi algumas pessoas se manifestando disso, em grupo de WhatsApp, no próprio lá, inbox do Sou Canarinho. Então, assim, é momentos que a gente precisa entender também, né, João? Eu acho que é isso, JP. Eu acho que agora a gente tem que voltar pra prancheta, pessoal. Assim, não tem como. E falta um ano pra Copa. Falta um ano pra Copa. Você pensa assim, cara, você tem que ter um cara de grupo. Ô, bicho, eu vou falar até uma coisa mais até alegre aqui. Vou falar assim, por exemplo, o Hulk é um cara super de grupo. Todo mundo fala, todo mundo comunica. Acho que é um cara que tem que ter. Teve um colega meu que comentou assim, cara, ele é torcedor do Fortaleza. Ele falou o seguinte, o Daverson mudou o vestiário do Fortaleza em um jogo. Eu falei, cara, não é possível. Aí na hora que você vê as postagens do Fortaleza, não sei o quê. Aí ele falou assim, o jogo Davidson tinha que estar, cara, de novo, parênteses. O Davidson não tem bola pra estar na seleção brasileira, assim, nem de longe. Mas, cara, a gente precisa de achar um Davidson que joga bola, ou que tenha um papel, ou então, cara, que seja um Davidson mesmo, reserva, que esteja lá, somente se for um cara que é importante pro grupo, pra conectar. Cara, não é possível, a gente sempre teve uns caras que conectavam o grupo. E hoje eu vejo uma frieza. Cara, a seleção brasileira perdeu, e no outro dia... O cara postou uma foto, se não me engano foi o Vini Júnior, tá lá, sentado, viajando de avião lá no jatinho dele, como se nada tivesse acontecido. Aí, João, e aí agora, até conectando com exatamente o que você tá falando, experiência aí de... Né, dessa vez eu tava lá no Brasil Colômbia, em Brasília, né, e já fui em outros jogos, e normalmente eu gosto de ir pra porta do hotel da seleção, porque a CBF, ela divulga, né, apesar da CBF não ser muito boa comunicadora, ela divulga as informações de horário de treino e tal, quando que vai estar fazendo ali no campo, então a gente sabe mais ou menos a hora que volta pro hotel e você fica ali perto pra ver e tal. E é engraçado, cara, porque os jogadores da seleção brasileira atual, eles... Tá frio, né, meu Deus? Por exemplo, eu vi o Rafinha vindo, criança ali e tal, ele não olha no rosto do torcedor, ele pega o boné, a camisa, o caderno pra assinar, assina... E nem olha pros caras, cara. É um relacionamento frio, assim. É um relacionamento frio. E aí, por que eu falei que eu queria conectar? Porque em 2023 eu fiz férias aí na Chapada, no Mato Grosso. E aí eu passei por Cuiabá e justamente ia ter um jogo do Cuiabá contra o São Paulo, eu fui assistir. E um dia antes do jogo, que era no domingo, era no sábado, na sexta-feira eu tava na cidade com a minha esposa e com a minha filha. E aí eu passei na frente do restaurante, tava o Daverson. Saindo do restaurante, cara, impressionante. Aí eu parei o carro, eu tava meio uns 30 metros dele, fiquei olhando, ele conversando com a galera, tirando foto. É outro tipo de relacionamento. Claro, eu não tô comparando o Rafinha, que é um astro mundial, do Daverson, que é o jogador do Cuiabá no ano. É o perfil, exatamente. Mas é exatamente, aí você falou isso na hora, me ativou essa memória. Aí eu falei, pô, cara... Mas, cara, olha só, o Daverson tava no Galo, né? E aí ele tem um negócio, plim, faz assim. Cara, isso virou... As crianças choraram pela saída do Davidson. O Davidson, sei lá, jogou no Galo... Um ano, vai. Talvez nem um ano, cara. Acho que nem um ano. Acho que nem deu um ano, mas... O cara jogou... E, de novo, ele não é craque, gente. Não tô falando de craque, mas tô falando do cara que ele comunica. O próprio Hulk. Cara, o Hulk, ele atende todas as pessoas. E ele fala com todo mundo, ele conversa com todo mundo. Ele é disponível. Gente... Tô falando que todo mundo tem dia ruim, todo mundo tem saco cheio. Não é nada disso, não tem que ser o cara que tem que estar assim, só rindo, fazendo. Mas, cara, precisa ter sangue na veia que seleção brasileira, cara. Mas e onde que eu quis chegar no meu pensamento? O Daverson tava no momento de lazer dele. Uma sexta-feira à noite, indo jantar num restaurante com a família dele, com a esposa, sei lá, com alguém. Os caras estão voltando do treino pra ir pro hotel. Eles estão a trabalho. Sério, exatamente. E mesmo assim, cara, a postura... Exatamente. Você vê a linguagem corporal dos caras, é tipo... Eles cara... chateado de estar ali, puto de estar ali, exatamente, é isso. A sensação que dá... Ele teve um perfil, né, na internet, um São Paulino, Fred Sabag lá, que é um cara que é um crítico de comida. Ele levou o filho dele pro jogo lá contra a Colômbia. E aí ele ficou até 2 horas da manhã pra pegar... sei lá, autógrafos lá, ele ficou até 2 horas da manhã. Mas dava pra ver no vídeo que ele mostrava, cara, que os caras estavam, tipo assim... Você vê as fotos do cara, não tem nem feição os jogadores, os caras estão ali meio que
por obrigação, puto de raiva, sei lá por quê, cara, mas... Isso, mas é o exemplo que eu tive pessoalmente. Você teve isso? Eu vi exatamente isso. E convido vocês, aí eu coloco todos esses vídeos lá no TikTok. Segue lá, ó, a gente tá crescendo bastante. Tem muita coisa. Então, todo jogo que a gente vai, a gente coloca. A gente coloca algumas coisas no Instagram, mas o TikTok eu tô colocando nesses vídeos mais diferentes que a gente não coloca lá com os nossos shorts, né? Então, quem quiser ver, vai passar isso aí. Vocês vão ver que eu vou colocar nas próximas semanas justamente os jogadores chegando, passando. E a gente pode até fazer isso, JP, colocar os vídeos que você tem lá e colocar, falar assim, cara, com uma chamada, tipo assim, e aí? Como é que é? É seleção. Por quê? Porque pensa, cara, acho que é isso que você falou. Segue a gente no TikTok, né, gente? Redes sociais todos, compartilhem nosso conteúdo, por favor, pra gente fazer chegar onde tem que chegar, onde o Sou Canarinho pode, porque a nossa ideia cada vez mais tem fortalecido. Mais do que nunca a gente precisa conectar a população brasileira com a seleção brasileira. Nós estamos falando de uma Copa do Mundo. Copa do Mundo movimenta tudo. Então todo mundo vai estar disponível, vai estar afim, vai estar vendo. Mas até lá, cara, a gente precisa criar uma jornada de referência, de conexão, e a gente está aqui com esse objetivo, porque a gente ama, assim, demais. A gente ama muito a seleção brasileira, de doer. Fiquei com dor de cabeça, fui dormir de madrugada quando a seleção argentina, o dia inteiro trabalhando, mas pensando no jogo contra a Argentina. Pra mim é o maior jogo do mundo, é Brasil e Argentina, eu não consigo lidar com isso naturalmente. E aí, assim, cara, eu esperava mais, assim, essa identidade com a seleção brasileira. E aí entra agora nos possíveis candidatos, possíveis treinadores a substituir o Dorival na cadeira de treinador da seleção brasileira. Vamos lá, sem titubear, né, JP? Coloca aí a ordem dos 3 aí na sua visão. Não, primeiro passa aí o percentual que a galera da nossa audiência no Instagram, a gente soltou a enquete lá, a galera mandou os nomes, a gente consolidou, teve bastante nomes aí a gente tem o percentual aqui. Então vamos. Ó, primeira coisa, né? A nossa enquete 1 foi quem que queria sair do Dorival Júnior. 90% da enquete do público queria a saída imediata do Dorival Júnior, mas o pessoal que não respondeu lá e mandou no WhatsApp. Responde lá, hein, galera. Mas muita gente... era quase unanimidade. Quem que vocês preferem como novo técnico? Então vamos lá. Com 36%. Ficou Jorge Jesus, e aí tem aqui uma coincidência com o Scolari, né? Tipo assim, na época do Scolari aqui. Porque assim, o que eu posso explicar isso pra vocês, o Scolari, quando foi ser técnico do Brasil em 2002, 7 anos antes ele ganhou a Libertadores pelo Grêmio em 95. Caso o Jorge Jesus venha e fique até a Copa, 7 anos antes ele ganhou a Libertadores com o Flamengo. É uma coincidência, mais uma desse momento ruim do Brasil. Deus abençoe aí que seja isso, se for o caso. 29% Pepe Guardiola, 15% Renato Gaúcho, aí Felipe Luiz mais Renato também. Isso, é uma combinação. Essa é a combinação minha preferida. Tá? Teve pessoas que colocou o Renato Gaúcho ali como o técnico e teve algumas que fez uma dobradinha, né? Então a gente consolidou tudo. Consolidou isso. Ancelotti 14% e Mourinho aqui como 6% aqui somando aqui, batendo 100%. Ontem teve a estreia do programa do Galvão e Amigos na Bandeirantes, eu assisti, foi muito legal, e quem tava lá era o Fenômeno como entrevistado. E aí ele tinha, pra ele, a lista era Guardiola, Jorge Jesus, Abel Ferreira e Renato Gaúcho. E aí o Renato Gaúcho, por um motivo que eu também concordo com ele, conecta com o que a gente tá falando. É o cara boleiro, é o cara que sabe falar a linguagem do jogador de futebol, é um cara que vai ser marrento, é um cara que vai puxar, e que eu acho que a gente precisa de alguém. Já que a gente não tem um jogador assim, talvez um técnico assim funcione. Na sua opinião, JP, vamos lá, primeiro aí, fala aí os 3 aí. Cara, assim, eu vou dar primeiro a minha opinião que eu gostaria. Depois a gente dá a informação que a gente mais ou menos tá enxergando. E não a realidade dos fatos, porque, enfim, a minha primeira opção seria o Guardiola. Por que o Guardiola? Porque, cara, ele já mostrou que tem interesse em treinar a seleção brasileira em algum momento da vida dele. Ele não tá bem no Manchester City.
Então talvez a gente pode unir o útil ao agradável. Dinheiro a seleção tem. Quanto que o Guardiola quer? 5 milhões por mês? O Brasil tem pra pagar, a CBF tem esse Na dinheiro. verdade é que é 5 milhões de euros. Mas tem também, João. Tem também, cara. Dinheiro não é o problema. O dinheiro não é o problema pra mim e pra você, pros caras daqui, ó. Pra cá, CBF. Essa cara. CBF, Quanto que o Edinaldo ganha por mês? 390 mil, né? 390 mil da CBF. Aí você tem mais o variável Mais que o vem da terceiro, FIFA, 5 milhões por ano. 5 milhões. 7 milhões ano. 7 milhões ano, né? 7 milhões. Então, aí a minha primeira opção seria o Guardiola, mas que eu considero que é uma possibilidade muito improvável, né? Uma segunda opção, e que eu gostaria de ver, mas que eu também acho que teria uma dificuldade, dado o perfil, é o Abel Ferreira. Abel Ferreira, pra mim, já é brasileiro. Ele deixou de ser português, já tá 4 anos com grandes resultados. Todo ano ele ganha um título, né? Então, assim, ele é um cara vencedor. Esse ano ele não ganhou. Disputou um campeonato paulista, perdeu, mas tava na final. Ele disputou. O time não tava indo bem, mas ele conseguiu. E o ano tá começando, o Palmeiras se reforçando, talvez junto com o Flamengo são os brasileiros que podem ir mais longe no Mundial, né? Então, assim, tem muita água pra rolar, né? Mas eu também não sei se ele viria justamente por causa do Mundial e mais... Dos técnicos, por causa dos árbitros, né, cara? Porque ele bate na CBF. A incompatibilidade que ele teria com a CBF, né? E uma terceira, você pediu 3, né? Uma terceira opção, aí, cara, assim, pensaria num técnico nacional. E técnico nacional hoje, eu entendo que a gente tem pouquíssimas opções. Aí vai um pouco na linha do que você gosta, né? Que é o Renato Gaúcho. Aí você tem a opção dele fazer essa dobrada com o Felipe Luiz, né? Acho que você pega um cara mais experiente, um novato, que dá uma liga boa. 2 caras que jogam bola. E aí tem um cara que o Denilson trouxe, que é o Rogério Ceni, que é um cara que chega lá e toca fogo onde ele chega, né? Então talvez ele vai tirar os caras da cadeira ali também, né? Mas assim, não é um cara que tem muito resultado. Não é um cara que tem muito resultado assim, mas é um cara que incomodaria. E pro Denilson é o cara ideal para ele ser técnico da seleção no momento. Mas é aquilo, eu preferia ir, já sou um pouco diferente de você, eu preferia ir numa linha... mais europeia. Internacional. Só não queria um argentino. Sim, não, pelo amor de Deus, né? Só falta isso, né? Botar... Não, o Edinaldo, pra acabar, completar toda a cagada dele... Ele tem um bingo, né? Ele tem um bingo, falta isso. Só falta isso, agora só falta isso. Então vou pegar o argentino. Só falta isso, né, Edinaldo? Por favor, bicho. Pelo amor de Deus. Deixa essa de lado, pô. Nossa Senhora. Assim, ele tá certo que ele é um ótimo presidente, né? Porque ele foi eleito em unanimidade, né? Então, assim, é excelente. As 27 federações, o meu time, o seu time, todo mundo votou, tanto da Série A quanto da Série B, elegeu baita presidente. Contei ironia, tá, pessoal? De verdade, né? Acho que depois vale a gente até falar o currículo dele só na administração, né? Poxa vida, cara, você tá de brincadeira. Nós vamos fazer esse bate-bola depois só pra olhar que o currículo dele vai ficar recheado por bastante tempo, espero eu aí com isso. Na minha opinião, tá, JP? Eu acho que assim, eu sou bairrista mesmo, assim. Não tinha pensado no Rogério Ceni, mas até entraria pra mim como uma opção aí antes de europeu, mas eu iria na linha... Hoje, pra mim, é Renato Gaúcho e Felipe Luiz, assim... Eu traria os dois juntos, sim, pra seleção brasileira. Renato Gaúcho é a cara da seleção, né? Poxa, nesse momento, eu acho que assim... Não acho que tem ninguém mais característico pra seleção brasileira. E, de novo, tô zero aqui falando que ele é um baita técnico. E por isso que eu acho que teria o contrapeso do Felipe Luiz, que já é mais moderno. Ele falou disso num podcast, falou assim, cara, eu acho que o Felipe Luiz é a modernidade do futebol brasileiro, e ele é porque ele tem um estilo de jogo. Mas ele ainda não tem resultado. Cara, o Scaloni, como é que é o nome? Não tem resultado? Exato. Quantos títulos ele já ganhou? Exato, já ganhou Copa do Brasil, Carioca, Supercopa. Beijo. E outra, o Scaloni, né, que é da Argentina, Scaloni também, gente, não tinha nenhum título antes. Ele começou 2 anos antes, começando na seleção brasileira. Cara, não é questão de ter currículo. O Scaloni, ele foi técnico de algum time antes de chegar na seleção? Foi sub-17 da Argentina e sub-20 da Argentina. Então. Gente, desculpa. Cara, assim, ele foi jogador de futebol, né, e tal. E é por isso que eu acho que, assim, não é desculpa. Mas a gente já tentou o Dunga e o Dunga... Beleza, galera, eu não tô questionando o Dunga ou quem quer que seja agora. Mas o ponto é, eu acho que o momento da seleção brasileira, pra mim, ela pede uma identidade de um brasileiro. E eu acho que assim, você tem que ter um jogador, você tem que ter um cara como o Renato Gaúcho, que é boleiro e que vai enfiar o dedo no olho do jogador, vai xingar o cara, vai reclamar com a imprensa, vai bater na imprensa. E o Felipe Luiz, cara, que é o cara que entende futebol. Bicho, você não é flamenguista, eu não sou flamenguista.
Mas olha o time do Flamengo jogando bola. Ah, mas aí era o Tite. Galera, desculpa. Pô, sem brincadeira. Se for pra falar que é o Tite ainda, ele mantém o cara do time jogando igual o Tite era, igual eu já ouvi alguns comentaristas falando, é o time do Tite até hoje. Você tá de brincadeira. Tem a cara do cara, o cara já enfiou, já trocou, já tirou não sei quem, já botou não sei quem. O time do Tite não jogava com o Tite, tava jogando com o Felipe Luiz. Exato. Então, são coisas que pra mim, comparações incabíveis. Então, assim, pra mim, disparadamente, assim, bem acima, Renato Gaúcho com o Felipe Luiz, essa dobradinha eu acho que seria boa demais, assim. Aí, como segunda opção, eu entraria com o Abel, porque, assim, se fosse pra escolher um cara de fora, era o Abel. Até o Guardiola, que eu sou muito fã, eu acho que ele teria um ramp-up muito grande na seleção brasileira. Até ele entender o esquema da cartolagem, do sei o que, da CBF. O cara não vai aceitar, né? Nossa, ele não vai. Cara, qual que é a característica? Olha a cara do Guardiola, vê se ele vai aceitar o esquema que a seleção brasileira, o esquema das federações votando pra. Desculpa, não vai conseguir. Tem que convocar os jogadores do Bertolucci lá, né? Do Bertolucci, não sei o quê. O Guardiola não vai nem entender isso, cara. Desculpa, eu acho muito difícil do cara entender. O Abel já começou a entender. Já briga pelo... Tá bom, o Abel passa dos limites, briga com a torcida, briga com não sei quem, briga com não sei quem. O cara passa um pouco. Então, mas o passar do limite dele dá a entender que, de fato, ele cara, gosta. O cara ele veste tem a camisa, sangue. né? Ele tem sangue, era isso que eu ia falar. Ele tem sangue na veia, bicho. Ele, assim, uma coisa que ninguém pode falar do Abel, que ele é vencedor. Bom, o cara ganhou todos os títulos. Talvez não ganhou o Mundial, né? Desculpa, né? Mas ganhou. Jogou 2 vezes e não ganhou. Mas ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, o que Campeonato Brasileiro. Ele ganhou. Menos o Mundial, só que ele não foi. Então, assim, cara, Abel Braga, Abel Ferreira, Abel Braga não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Abel Braga, que é um baita cara também, conheci ele, sensacional, um cara fantástico, aposentou e tem uma história incrível aí. Mas Abel Ferreira, pra mim, como uma segunda opção, e é um cara que ele não me incomodaria tanto com esse negócio de ser meio bairrista, porque eu já não acho ele tão europeu mais. E tá aí, a terceira opção, Guardiola é um cara que é o Guardiola, não tem o que falar, mas se eu fosse pensar nas características, o Rogério Ceni até pegaria na minha opção. De novo, não é que eu falo... Você acha o Rogério Ceni melhor que o Guardiola? Pelo amor de Deus, gente. Não tô falando disso. A gente não tá comparando Não tô comparando técnico. Exatamente. Não é comparação de técnico versus técnico. É comparação de momento, necessidade. Opção pra seleção. Opção pra seleção brasileira. Então, assim, eu não sei, eu tenho dúvidas muito com o Rogério Ceni, mas eu ainda tentaria um brasileiro e eu não tinha lembrado desse nome brasileiro aí pra ele. Porque se a gente for parar pra pensar aqui, quais outros nomes vão vir de brasileiro? É difícil, cara. Eu nem lembro mais. E eu vi uma galera, tem a corrente dos próprios jogadores por trazer o Tite de volta. Esse é meu próximo top. Você tá na porta. Não, pode falar. Não, pode falar. Bora. Não, mas aí, cara, assim, de verdade, desculpa. O Tite foi um baita treinador. Ele conseguiu títulos expressivos, ele é campeão do mundo, ele ganhou um título mundial pelo Corinthians, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, estaduais, foi técnico de vários outros times, mas cara, eu acho que o ciclo dele na seleção, ele mesmo saiu, e ele saiu pelas portas do fundo. O que aconteceu no Brasil e Croácia? Simplesmente os pênaltis acabaram, em vez dele ir lá trazer a galera, virou de costas e foi embora. Então, cara, assim, é triste ver ainda que tem uma galera que quer o cara e tem que ser o cara. Eles pegam os números, ele é o técnico melhor aproveitamento da história da seleção. Ele era um leão nas eliminatórias, mas na Copa do Mundo ele conseguiu a proeza de perder pra Bélgica e pra Croácia. Pelo amor de Deus. E do jeito que ele perdeu pra Camarões também, no jogo de grupo. Sim. E ele inventou o termo taticabilidade, né, bicho? Que ele gostava de falar isso. Assim. Eu não, assim, o Tite é um cara que eu respeito, assim, tenho o maior respeito, óbvio, não tem nada contra a pessoa. Não, nada contra a pessoa. Mas assim, não é um cara que eu deixaria nem de perto na seleção brasileira. Não é nem de perto. Assim, não é um cara. Edinaldo, honra seu salário, cara. Pelo amor de Deus. Pensa fora da caixa. Não entra na ideia dos caras, traz um cara que vai resolver o nosso problema. E ainda fico me perguntando, né, cara, por que o Neymar diz, né? Isso aí eu não tenho informação. A gente pega a gente não é jornalista. A gente não é jornalista. A gente é torcedor e tem falando lá que o Neymar puxou uma corrente pra trazer o Tite de volta. Cara, por que o Neymar fica gostando do Tite? Beleza, ele já deu até entrevista falando que o Tite pra ele foi o melhor técnico, sim. Mas sabe o que pode fazer sentido? Inclusive hoje,
Você dá uma googada, saiu uma notícia que o Pedro Caixinha, conhece o Pedro Caixinha? Sim. Técnico do Santos? Técnico do Santos. Tá na corda bamba, porque já perdeu na estreia pro Vasco e já não fez um bom Campeonato Paulista e parece estar com alguns problemas dentro do clube, e que o nome forte pro Santos é o Tite. Será que o Neymar também não tá fazendo essa influência lá? Não sei, né? Uma coisa pode ligar a outra, né? Uma coisa se conecta. Porque o Neymar e o pai dele estão com a chave do Santos, cara. O Santos tá meio que na mão deles agora, assim. Melhorias e se tal. fala muito ainda da questão de comprar o Santos, né? Fundo árabe, né? Fundo árabe. Mas e vocês? Vocês já colocaram pra gente aqui na enquete, já colocaram na item. A gente tá falando aqui, vocês concordam, vocês não concordam? O que vocês, como seleção brasileira, identificam? O que vocês acham que deveria acontecer? Qual é a expectativa que vocês têm, além do Hexa? Qual a expectativa que vocês têm desse movimento aí de trazer um novo técnico? Tem já a janela em breve, né, JP? Em setembro, né? Agora? Não, junho, né? Desculpa. Setembro também, mas junho. É junho. Junho a gente tem jogo com o Equador em Quito e com o Brasil e Paraguai aqui ainda a definir. Definir aí. E aí em setembro a gente joga com o Chile em casa. Probabilidade de ser aqui em São Paulo, no Morumbi, fazendo a dobradinha com o NFL. É um burburinho aí, vamos ver se vai se confirmar. E aí sai pra jogar o último jogo lá em La Paz, lá no alto do morro. Esperamos, não precisemos de não vai precisar, né? Na próxima data FIFA o Brasil já se classifica. Acho que já. Graças a esse golzinho do Vini Júnior. Esse cenário. Mas esse é o ponto, né? Brasil é Brasil. Vamos lá, né? A gente tava falando do presidente reeleito de forma unânime, né? Salário de 7 milhões ano. Acho que a gente podia fazer um bate-bola aqui, JP, da nossa da história retrospectiva da seleção desde novembro de 22. Acho que vai ser legal pro nosso público aqui. Vamos pegar alguns fatos que a gente trouxe. Que é justamente o período do Edinaldo. Do Edinaldo, exatamente. Então vamos pegar aí essa categoria aí da unanimidade do Edinaldo, hein? Então vamos lá. De novembro de 22 pra cá foram os fatos que a gente foi separando aqui, que eu acho que casa com isso. Não ia ser nesse contexto que a gente ia usar, mas acho que vale. Fala um pouquinho aqui. Eliminado pela Croácia na Copa, você tava lá, né? Primeira coisa. Pra mim foi uma eliminação até pior do que com a Alemanha, né? Em 7x1. Porque o 7x1 aconteceu uma bomba ali e acabou o jogo, não tinha mais o que fazer. Ali é aquele jogo que a gente, Brasil ganhando na prorrogação, faltando 4 minutos. Parece até uma repetição, que a gente já falou disso aqui algumas vezes. Mas vai falar. Mas, cara, um balde de água fria, que até hoje, quando eu vejo imagem desse jogo, imagens, né? Porque tem várias. Dói porque, cara, a gente perdeu a oportunidade de jogar com a Argentina, de talvez fazer uma final com a França por causa de um... Seria incrível, seria bater na Argentina e bater na França, putz, seria surreal. Aí agora um bate-bola pra cá. Eliminado por Israel na Copa Sub-20, grande Israel. Eliminado pela Argentina na Copa Sub-17. E também vou emendar com esse terceiro. Eliminado no pré-olímpico num grupo com Paraguai e Venezuela. Cara, o que é o futuro da nossa seleção brasileira? É a categoria de base. Aí a gente tá falando assim, cara, quantas vezes a gente viu a categoria de base ganhando um monte de coisa e fazendo? Aí nós estamos falando de ser eliminado no Sub-20, eliminado no Sub-17 e ainda no pré-olímpico ficar fora, né? Nós ficamos fora, né? Com exceção do Sub-17 que você perdeu pra Argentina, que é um rival clássico. Okay. Mas perder pra Israel, cara. Perder pra Israel, você tá de brincadeira. Israel, acho que talvez o estado de Israel é o tamanho da cidade de São Paulo, ou não? Deve ser até menor, viu? Então. Eu acho que eu nem... Eu não tenho... a gente pode estar falando besteira, eu não quero entrar muito no aspecto da geografia. Mas, assim, não dá pra você ser eliminado por Israel, cara. É inconcebível isso. Desculpa, assim, não tem nada que justifique. Aí tá no currículo aí da história. Com todo respeito a Israel, mas... Pô, você tá doido. Até porque tem que respeitar Israel mesmo, né, cara? Israel... Israel, bora. Tamo junto. Tamo junto. Mas em termos de futebol, desculpa, a gente ficou fora das Olimpíadas também. Então, assim, surreal, galera, assim... Defendendo um bicampeonato, né? Não, perfeito, exatamente. Defendendo um bicampeonato e ficou fora das Olimpíadas. Aí tem aqui, derrota para grandes times. Marrocos e goleada para Senegal. Grandes seleções, né? O Gabriel, nosso companheiro de bancada, tava lá, né? Tava lá. Gabriel. A gente tá nos bons e nos maus momentos. Fala, Biel. Não, assim, surreal. Sem comentários também. Aí, vexame com a tentativa de trazer o Ancelotti. A gente tá tentando passar esse vexame de novo, né? Pra não falar assim, vamos passar. Então, imagina, cara. O Ancelotti já falou que ele vai jogar o Mundial pelo Real Madrid em junho, que acaba em julho. Ou seja,
Se o Edinaldo quiser amarrar um contrato com esse cara, é só pra depois da próxima data FIFA. Ele vai meter de novo um interino pra jogar 2 jogos, cara. Assim, Edinaldo, bola pra frente, cara. Ancelotti ia ser uma boa, beleza, podia até ser. Mas você vê que nem na nossa pesquisa ele foi... Ele apareceu. Ele apareceu com 15, 14, 15%. 14% Ancelotti. Enfim, eu, sinceramente, bola pra frente, cara. Bola pra frente. Ancelotti, obrigado aí, mas... Quem sabe no momento que você quiser mesmo. Mas não tá afim, cara. Se eu tivesse afim, ele falava assim, ó, vou pedir aqui pra sair no real, ou vocês pagam a multa. Eu tenho certeza que se falar com o Edinaldo pra ele pagar a multa dele, ele vai pagar. Não tem problema com isso. Mais um ponto aqui pro Edinaldo, hein? Parabéns, Edinaldo. Empate em casa com a Venezuela. Cara... 1-1 em Cuiabá. A gente empatou em Cuiabá, 1-1 com a Venezuela. E... Um baita golaço do venezuelano. Que golaço. E jogando pifiamente, assim. Então, assim, bicho. Mas o Edinaldo é presidente, não entra em campo. Galera, desculpa. Quantas vezes a gente já falou que o Ricardo Teixeira era o problema de não sei o quê, que não sei quando, não sei o quê. Bicho, desculpa. Tá no currículo do cara. CBF é uma empresa e você olha pro seu presidente como responsável. Exatamente, e a organização tá ligada direta com ele. Né? Tá envolvido. Derrota para o Uruguai após 22 anos nas eliminatórias. Esse aí eu também tava lá, né? Esse daí foi um dia triste porque foi exatamente o momento em que o Neymar se lesionou e ficou de fora aí todos esses meses, né? E tá voltando só agora a jogar, né? Não, isso é verdade. 15 meses já, né? 15 meses para. Mas o que chama a atenção é a quantidade de anos que a gente não perdia pros caras. É isso, 22 anos. Agora eu vou falar 3 aqui na sequência, né, para comentar. Primeira derrota para a Colômbia na história das eliminatórias. Primeira derrota em casa na história das eliminatórias. E 3 derrotas seguidas pela primeira vez na história. Pessoal, e aí vou somar mais uma. Eliminado nas quartas de final da Copa América. Gente, empate contra a Costa Rica contra a Costa Rica. Sim, empate com a Costa Rica na estreia da Copa América. Gente, quando você se soma aqui, mas falamos um monte de coisa. Primeira derrota. Pessoal, isso quer dizer muito do futebol. Quer dizer muito. E quando a gente fala aqui do amor pela seleção, a gente fica brincando aqui de se apegar com a história de 94, 2002. Só que a gente olha pro banco da seleção brasileira e olha pro time da seleção, pros jogadores, a gente não vê aquela identidade que tinha e que tinha jogadores que se resolviam. Mas tem o Vini Júnior, tem... Mas, cara, os caras não têm identidade com a seleção brasileira. E aí, quando você vê tantos feitos ruins assim, dessa forma que a gente vai tendo, é uma reflexão que o cara tem que fazer, no mínimo, do trabalho dele. Não é possível. Se ele fosse CEO de uma empresa, qualquer empresa, e ele tivesse esse currículo, que a gente não tem mais coisa aqui. Não acabou, não. Mas não acabou, não. Não? Esse cara, nós estamos falando de novembro de 22 pra cá, esse cara não estaria na cadeira mais, não, gente. Assim, a realidade é essa. Agora, óbvio, aqui a gente tá falando da CBF, aqui a gente tá falando de amor, a gente tá falando de um monte de coisa de coração. Piorou. Que esse cara, como é que ele pode estar aí de novo, Edinaldo? Cara, não tem nada contra você, nada, enfim, não tô entrando no mérito aqui do que fez certo, não fez certo, mas assim, resultado, cara, não tem. Né? Então assim, mas ele pode ser campeão em 2026. Bicho, pode ser que ele seja campeão em 2034, que ele vai ficar lá em 2034. Até a Copa em 2030 ele tá lá, né? Porque ele sai em março de 2030. Mas se não for, não sei se ele pode ser. Mas não quer dizer que se ele for reeleito de novo, sei lá, pode nem ser. Como ele foi unânime agora, provavelmente vai ser unânime. Vai ser unânime lá na frente. E aí, cara, como é que a gente faz aqui? Como é que a gente realmente quebra um negócio desse? Não tem. Então, assim, pessoal, desculpa. Os resultados aqui, eles são horríveis. Aí tem mais. Derrota para o Paraguai nas eliminatórias após 16 anos. Então tem os 22 anos do Uruguai e perder pro Paraguai, né? E esse é outro que eu também tava lá, cara. Assim, tô colecionando jogos memoráveis, vamos dizer assim, né? Nunca imaginei que se aventurando aí pela América do Sul pra ver a seleção ia passar tanto desgosto. Porque, com certeza, esse jogo com o Paraguai... A gente lembra desse atual com a Argentina, que foi agora, que é um clássico. Mas esse com o Paraguai foi terrível, cara. Um jogo que ardeu os olhos de assistir o jogo, de uma apresentação pífia do Brasil. E parece que é repetição, né? Porque você fala, o Uruguai foi ruim, o Paraguai foi ruim, com a Argentina foi ruim. Cara, não melhora nunca. É um jogo pior que o outro. Não, assim,
É de entristecer você falar uma coisa dessa, né? E aí já era Dorival, tá? Já era Quando Dorival. você falou das derrotas, com as 3 derrotas seguidas e tal, ali Sim. caiu o Diniz. Sim. Aí depois começou com a empate Costa Rica, eliminação, Copa América. e essa derrota Paraguai, já era Dorival. Bom, vamos lá. Pela primeira vez na história das eliminatórias não vence a seleção da Venezuela. A gente já comentou sobre isso. É porque teve 2 empates, né? Empatou Sim, fora sim. e empatou em casa. Isso é surreal, isso aí vai ficar guardado. Quarto lugar na eliminatórias, flertando com o sexto. E graças a Deus que esse ano vão 7. Aí tem uma aqui que vale comentar, porque a gente já falou isso aqui. 0-6 contra a Argentina no Sul-Americano Sub-20. Nós perdemos de 6-0 pra Argentina. Assim, aí pra conectar, perdeu de 4-1 pra Argentina. Somar 10-1. 10-1, cara. Gente, como é que isso pode ser normal quando você olha pro Brasil? Eu acho que o Brasil não perdia há 22 anos, se eu não me engano, há 32 anos. 1964, a última vez que ela tinha perdido 3 gols da gente. 50 e tantos anos. 51 anos. Não, 60, cara. 61 anos. 61 anos que ela não perdia de 3 gols da Argentina. É um minuto de silêncio, galera. Assim, essa agora acabou. Você imitou a torcida da Argentina, né? No final do jogo eles fizeram um minuto de silêncio. Os jogadores foram lá. O minuto de silêncio parou. Tipo o Martins, todo mundo parou e... Cara, olha isso, velho. Vê quando que a gente imaginaria uma coisa dessa. Eu fui rever aquele vídeo da Copa das Confederações, que o Brasil com 3 minutos tocando a bola e o gol do Adriano. Fui rever. Que foi 4-1 também. Foi 4-1 também. E o Brasil jogando igual músico. Baratíssimo pra gente. Nossa, aquilo lá o Brasil tava jogando igual música, né, bicho? Assim, os caras tocando a bola, brincando de tocar a bola. O Zé Roberto botou a bola no Lúcio, cara. Tava lá na frente, botou a bola no Lúcio, o Lúcio rodou a bola pro outro lado, aí veio o Cicinho, cruzou na cabeça do Adriano, um gol do Adriano. E assim, nós temos um cenário horrível, um currículo aqui invejável negativamente pelo Edinaldo. Óbvio, contribuindo aí com o estilo, a gente já falou, o estilo dos jogadores que a gente tem hoje sem identidade, os técnicos que a gente não acertou. Não tivemos sorte aí na escolha dos técnicos, infelizmente. Nenhum casou com a seleção brasileira e deu certo. Desde a Copa do Mundo pra cá. E nem o próprio Copa do Mundo, né? Com o Tite lá, 2 Copas do Mundo. O cara ficou 6 anos na Copa, né? Na seleção brasileira. E beleza, fez a seleção jogar ótimo nas eliminatórias. Melhor aproveitamento. Eu troco isso aqui por Copa do Mundo tranquilamente. Pra mim pode ter essa porcaria que tá agora aqui na Copa, nas eliminatórias, e falar campeão. Pra mim, quem vai ser maior? O Tite, que jogou a histórica na eliminatória, a melhor campanha? Que ganhou uma Copa América. Que ganhou uma Copa América? Ou o cara que foi lá com essa campanha pífia e vai ganhar 2026? Duvido que vocês vão lembrar do Tite, pessoal. Você tem certeza. Nós vamos lembrar de quem foi campeão aqui das eliminatórias. Como é lembrado do Barreira, Felipão, o Zagallo Moreira lá atrás, Zagallo. Sim. E eu acho que tá faltando um cara desse. Se o Zagallo tivesse na época dele, ele já tinha feito alguns barulhos aqui. Assim. Imagina como é que tá o túmulo do Zagallo. Nossa! Deve estar daquele jeito, cara. O Zagallo deve estar querendo achar uma palavra de 13 letras aqui pra enfiar em algum lugar, pra botar, pra remexer. Mas é assustador. Nem sei se o Zagallo foi enterrado ou cremado, mas onde ele estiver, ele deve estar doido. Enfim, ou seja, ele tá maluco. O que vocês acham aí desse currículo do Edinaldo? Se você tivesse uma empresa, você manteria o seu CEO dessa forma? E aí, federações, me explica. Só pra falar o seguinte, depois de você ver tudo isso, beleza, eu sei que a vida é muito além de dinheiro, né? Mas, cara, de novo, inexplicável pra mim a gente não querer... E de novo, seja o Ronaldo, seja quem quer que seja, falamos no último episódio, vocês não nem receberem um cara que tem uma opção pra trazer... Ontem no programa lá, o Ronaldo tava falando algumas coisas, a gente até tava brincando no JP. As primeiras coisas que a gente faria, sei lá, diminuir data de estadual. Claro. Qual que era a outra coisa que a gente falou? Era diminuir data estadual e eram 2 coisas que a gente tinha comentado que ele comentou lá, mas enfim, não me lembro mais da segunda. Mas o ponto é, cara, escuta alguém, gente. Não é possível, cara.
Não tem muito o que falar mais do jogo da Argentina, né, JP? Acho que a gente expressou bastante aqui. Acabou Tanto que tudo canalizou pra todos esses problemas, né? Porque os jogos em si, acho que foi uma audiência muito boa, né? Tanto vai sair, ainda não saiu a audiência final. Não? Não, Então. acho que vai sair essa semana. Porque, cara, assim, eu tenho mensagens no meu celular de amigos que estavam, inclusive, comigo no Mineirão, no 7x1, e depois daquilo meio que distanciou da seleção, falando, cara, hoje eu assisti o jogo do Brasil e lembrei muito de você. Porque você assiste, você vai nos jogos, você tem o canal lá que você bate papo com o João e tal. Como que vocês conseguem acompanhar a seleção? Então, assim... a pergunta é sempre essa. A pergunta é sempre essa, né? Aí você começa a refletir, você fala, cara, é paixão, né? A gente tá ali nos bons e nos maus momentos. Se fosse fácil torcer pro seu time, pro meu, pra seleção, cara, aí a gente ligava o automático e dane-se. Mas não, seria muito chato, né? Seria muito chato, porque seria entedioso. Ganhar é bom, é muito bom. Sim, mas é legal você ter, porque a discussão na mesa do bar, a discussão no grupo do WhatsApp, ela passa por esses momentos. A vida, como ela é, a sua vida profissional, a sua vida pessoal, ela tem esses mesmos momentos, altos e baixos. Hora você tá muito bem na sua vida pessoal e não tá muito bem na profissional. Hora inverte, hora as duas estão indo bem. Quando as duas estão indo mal, cara... É isso. Aí você quer se esconder, você quer sumir do mundo. E assim, é complicado quando a seleção não vai bem, porque aqui teve a primeira rodada do Brasileiro, meu time não foi muito bem, e eu falei, já tô com saudade do Brasil do Dorival, porque meu time também tá uma merda. Então fala, mas assim, é uma brincadeira, né, que a gente tem com os amigos e tal. E, cara, é triste porque... Eu, quando era criança, eu lembro de ver Careca, Miller, esses caras da seleção de 90, eu tô falando, que foi a minha primeira Copa, né? Sebastião Lazzaroni no banco. Cara, como me encantava aquilo lá e tal. Aí depois 94 o ápice, né? Pra mim foi o maior título, porque eu era criança ainda em 94. 98 final de Copa, 2002 outro título. Aí de 2006 pra cá é só presepada, cara. Só ladeira abaixo. E olha, a gente tá falando de um fato de 19 anos atrás, né? Isso. 2006, então... Vão ser 20 anos, né? Então assim, vão ser 24 anos, né, sem título. Não, mas de 2006 pra cá, vão ser 20 anos na Copa do ano que vem, que a gente tá numa derrocada, assim, numa queda livre. Então é triste pra gente ver o tamanho que é o Brasil e a história que tem o Brasil, né? E quando a gente lembra aqui da memória do Zagallo, do Rei Pelé, esses caras a gente sabe que na mão deles a seleção funcionava. Esse é o ponto. Essa é a diferença, ao mesmo tempo que eu coloco isso sempre em pauta, eu falo, 24 anos, coincidências depois, né, que a Copa de 70 versus 94 também eram 24 anos. Mesmo lugar, Estados Unidos. Quem sabe não vai a mesma coisa. Eu gosto muito dessas coisas assim, fico brincando. E também gosto desse negócio de saber que quando a gente vai mal nas eliminatórias, a gente tem mais chance na Copa do Mundo. Mas é porque antes você olhava e você falava assim, em algum momento algum desses jogadores resolve. Porque são, cara... Hoje, a gente sabe que tem qualidade nos nossos jogadores, mas nenhum me parece resolver na seleção brasileira. E aí, de fato, por isso que a gente tá aqui comentando coisas como o Davidson deveria estar... De novo, não estamos falando nem de jogador, não estamos falando de alguém que, pelo amor de Deus, chacoalhe o time e traga um pouco de DNA. Sim. E diferentemente de outros momentos aqui, esse aqui é o nosso 35º programa, a gente nunca teve um programa tão longo igual esse. Com exceção das lives, né? Que a gente fez umas 3, que a gente ficava 2 horas, 3 horas ali acompanhando o jogo, pré-jogo, pós-jogo. Mas assim, pra gente tá falando aqui de um momento em que a seleção vive, né? Então, quem acompanhou o programa hoje, do começo até agora e até o final, vocês estão vendo o sentimento que a gente tem em relação à seleção, ao momento e a tudo que vem acontecendo, né? Isso é uma... A gente já sabia que hoje ia ser mais longo, né, JP? A gente até tinha brincado que... Galera, pra vocês terem uma noção, já é dia 2 hoje, já passou da meia-noite. A gente começou no dia 1º, aí a gente tem compromisso profissional, família, tudo a gente grava no final do dia. Mas a gente tava seco pra fazer esse jogo, né, cara? A gente trocou muita mensagem, bateu muita palma. E a gente até segurou pra ver se a CBF divulgava. Exatamente, era essa outra coisa. Aí ele demitiu o Dorival, beleza, vamos esperar mais uns dias pra ver se sai o nome. E a gente soube hoje que a CBF tá planejando a divulgar o novo treinador só em maio. Vamos só lá. Em maio. Até pra gente consolidar todo esse episódio, que sinceramente foi
foi prazeroso de fazer na tristeza, Sim. que é o momento que a gente tá passando, porque, de novo, faz parte, né? Vitórias e derrotas, mas não desse jeito, assim. E aí tem sim uma vertente dizendo aí, pelo que a gente tá vendo e pelas notícias, que tem já um técnico muito bem encaminhado, é o técnico Jorge Jesus, que tá aí, né, já mostrado como um cara. E parece que as coisas se conectam, porque quando fala em Maia depois, né, do Campeonato da Arábia, é um cara que tá falando aí que queria muito treinar as duas seleções que ele gostaria de treinar para ser campeão, ou era Portugal ou era Brasil. É um cara que se identificou muito com a torcida do Flamengo e com o time do Flamengo. Que é a maior do Brasil. Que é a maior do Brasil. Então, ou seja, estão se falando muito aí nessa possível fechamento. A gente já deu nossa opinião, mas agora com esse possível fato, o que você tem a comentar, JP? Ah, cara, a galera do nosso perfil deu como Jorge Jesus. Primeiro também, lugar, né? Não é minha opção. Minha, pessoa física. Sim, você já até falou, né? Guardiola primeiro. Mas de fato a gente reconhece que o Flamengo em 2019 jogou muita bola. Um futebol mais bonito aí dos últimos anos no Brasil, né? Muitos falam também aí do Botafogo, tal, do Palmeiras, mas é diferente, cara. Acho que o perfil talvez do Jorge Jesus é um pouco parecido com o do Arthur Jorge, né, que foi o técnico do Botafogo, mas o material humano do Flamengo era superior ao do Botafogo e o futebol que eles jogaram era porque eles foram campeões invictos da Libertadores. Acho que empataram o jogo, ganharam o resto todos. Foram campeões brasileiros também com o pé nas costas, assim, disparado do segundo. Então, assim, foi pouco tempo do Jorge Jesus, foi. Mas deu pra ver que ele é um cara muito bom. Mas é aquilo, vamos ver como que vai ser na seleção. Não quer dizer que ele vai ter o mesmo desempenho, Esse né? é o ponto. Eu acho que é um cara, assim, minha opinião, é um cara que sim, eu respeito, mas eu acho que tanto ele quanto o time também do Botafogo, o time do Palmeiras, o time do Galo de 21, não sei o quê. Isso, esses caras, foram times que jogaram bola, mas óbvio, o Flamengo em 2019 ele enchia os olhos pra caramba, assim, em termos de quantidade de gol, quantidade de possibilidade. Ao mesmo tempo, depois de lá, o cara foi para campeonatos insignificantes, não conseguiu ganhar no português, né? Você foi mal. Portugal, depois foi mal no português lá, se eu não me engano. Não me lembro agora direito o que aconteceu, mas ele não foi campeão lá, não ganhou títulos lá. Ele acabou saindo rápido do Flamengo até por problemas familiares ali, né? Teve algumas questões com a esposa e tal, e acabou não ficando. Então, esse é outro ponto. Ele vai voltar pro Brasil também. Então, qual é o problema? A esposa dele não quer morar no Brasil por causa de segurança e tudo mais, né? Então, esse é um dos pontos. Enfim, o ponto principal não seria minha opção, mas vamos torcer para que seja o primeiro treinador sem ser brasileiro, só assumindo a seleção brasileira, que ele seja um cara que tenha sucesso, que traga o Hexa e que funcione se for ele mesmo. Ainda estou na expectativa de ser o brasileiro, mas... Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho com a dobradinha com o Felipe Luiz. Tomara que o Renato aí, sendo chamado, chame o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, eu tenho quase certeza que o Felipe Luiz animaria de ir assumir a seleção brasileira junto com o Renato aí, seja auxiliar, seja o que for lá, fazendo um Sim, talvez, por que não, né? Ele assume junto com o Renato, e Renato com um contrato curto e o Felipe depois com um contrato longo depois da Copa. De Copa de 30, né? Por que não? É isso, JP. Vamos ficar na torcida, vamos ficar acompanhando. Siga a gente nas redes sociais aí pra gente ir falando. Toda notícia que tiver, a gente tá postando lá e colocando. Vamos ficar ativos. JP, tudo que é bom dura pouco, apesar de hoje ter sido longo, mas prazeroso. Foi bom demais falar com você mais uma vez. Show, JP. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Manda um alô aí pra galera também. Agradece aí a todos. Vou dar um abraço aí pra todo mundo, pra galera que acompanha a gente. Eu estive lá em Brasília até só pra fechar aqui minha participação hoje. Então, tô vendo uma movimentação grande já da torcida brasileira. Deu mais público do que o jogo com o Peru, já tinha 70 mil torcedores. Então a galera tá chegando. Tem torcidas se montando pra Copa do ano que vem. Tem lá o MVA, tem os Infaltáveis. Então são... Canarinho, tem uma torcida que chama Torcida Canarinho, então são torcidas que vão tomando espaço agora, já visando a Copa. Então assim, o sentimento do torcedor tá difícil, tá, mas a torcida tá comparecendo, não tenho dúvida que na próxima janela o Brasil vai dar sold out de novo e a gente tá junto, estaremos lá mais uma vez. E quem tiver lá, vibra, aplaude, acompanha,
fortalece, dá incentivo para a seleção brasileira, que ela precisa muito da gente agora. É isso aí, pessoal. Segue a gente nas redes sociais, compartilha o nosso conteúdo e faz com que esse canal cresça e que a gente consiga falar de torcedor para torcedor sempre. Vamos juntos, até a próxima. Valeu.